Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindas as convidadas aqui do canal do YouTube. Essa reunião ela está sendo gravada via Google Meet, ela não está sendo transmitida presencialmente, mas depois ela será divulgada no canal do YouTube, tá? O tema de hoje é a discussão das medidas provisórias, especificamente a 936 e a 927. O entendimento em relação aos benefícios e malefícios dessas medidas na visão aí de duas profissionais de segmentos diferentes. Por que são importantes essas medidas? Bom, eu vou contextualizar um pouquinho do surgimento da ideia dessa temática, tá? Principalmente em relação aos impactos da pandemia no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, em 2019, a taxa de desemprego no Brasil encerrou em 11,9%, segundo o IBGE. No entanto, em março, o Brasil apresentou uma perda de 259,9 mil postos de trabalho, o que superou o aumento no emprego de janeiro e fevereiro. Todo esse aumento que ocorreu no início do ano de 2020 perdeu e superou as perdas em mais de 259 mil. E aí, em abril, quando o país já tinha mais de 85 mil casos de Covid-19, foi registrada a maior queda já contabilizada em saldos de empregos. Isso no Brasil e não diferentemente aqui no Mato Grosso e, consequentemente, em Rondonópolis. Em Rondonópolis, o mês que teve a maior queda, né? O aumento, no caso dessas taxas de desemprego, foi no mês de abril, sendo que março, abril e maio essa taxa ficou negativa e somente em junho a taxa de emprego aqui em Rondonópolis começou a se tornar positiva, ou seja, independentemente da região que você está, se você está olhando só o município, se você está olhando o estado ou o Brasil como um todo, a situação foi muito semelhante. Então, os meses, até então vigentes, agora em 2020, são meses muito tristes em relação a perdas de postos de trabalho. E aí, a partir de março, o governo, na verdade, antes, né, ali em fevereiro, o governo começa a discutir as situações possíveis para tentar reduzir essas perdas nos postos de trabalho, né, em relação... E aí, março, abril, lança essas medidas provisórias para vigorar nesse tempo de pandemia, sendo que uma delas já ficou suspensa, né, já não é mais vigente. No entanto, a gente vai discutir um pouquinho da situação dela, né, o que ela trouxe de bom nesse momento, o que ela não trouxe. Então, eu sou a professora Angel, do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Federal de Rondonópolis. Estou aqui para coordenar, digamos assim, as nossas discussões. E aí, eu gostaria que as nossas convidadas, vou por ordem alfabética, tá? Primeiro a Analita e depois a Marta, falasse primeiramente um pouquinho delas, do perfil delas, né? Que tipo de profissionais elas são, há quanto tempo elas atuam, né? E como que elas enxergam, de um modo geral, essa situação em relação às perdas de postos de trabalho no país, antes de nós entrarmos mais especificamente nesses assuntos, tá? Analita, fique à vontade. Obrigada. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Analita, eu sou contadora, minha formação é contabilidade. Iniciei empreendendo aí, já que saí da faculdade, já abri meu escritório e comecei a trabalhar como empresária contábil. E dentro desse período, entendendo a realidade dos empresários, principalmente dos microempresários, nós criamos uma startup que chama Countfly. Pedi para a Índia deixar como Countfly a divulgação, porque é o que hoje a gente está mais se empenhando a trabalhar. Então, a Countfly é uma plataforma tecnológica que une gestão e contabilidade. Hoje a gente já vende a nível Brasil. A ideia é internacionalizar, a gente vender isso também fora do país, já tem alguns testes rodando para outros países. E simplificar, essa é a ideia, né? Simplificar a contabilidade, tirar um pouco
desse conceito de que contabilidade é difícil, que tudo é muito complicado, né? Realmente, as legislações não são fáceis, mas existe uma forma de a gente trabalhar com tecnologia e deixando tudo organizado nas empresas. Bem, é isso. Essa é a minha apresentação. Marta? Oi, então, boa noite. Meu nome é Marta Pierina Verona, um nome bem italiano, sou aqui de Caxias do Sul, estou bem longe de vocês. Trabalho na Metadados, que é uma empresa que desenvolve software de folha de pagamento. Iniciei a minha jornada muito cedo, com 12 anos, autorização do juiz. Então, passei pela indústria, fui para o RH, eu atuo no RH há mais de 20 anos, tá? Minha formação em gestão de pessoas, eu tenho pós em direito do trabalho, já fui cliente, hoje eu tenho e entendo a situação e a dor do cliente. A pandemia, o Covid, tudo que nós estamos vivendo este ano, a queda, eu presenciei muitas empresas demitindo, muitos funcionários aí perdendo seus postos de trabalho. Não é uma realidade muito simples, porque nós nem imaginamos o que nos aguarda aí pela frente, as pessoas nem se deram conta que quando chegar o mês de dezembro, o 13º salário delas também estará reduzido se elas passaram por uma suspensão de contrato. Então, nós teremos reflexos, estamos num curso de economia, né? A nossa economia, ela está totalmente afetada pela queda que nós tivemos ali nos empregos, né? Afetada pelo o valor que os empregados também tiveram de prejuízo salarial, as empresas também. Então é um momento assim difícil, eu vejo assim complicado, que vai levar algum tempo para que nós possamos recuperar tudo isso. Mas é um momento que realmente nós precisamos nos enfrentar, né? Ter muita coragem, a resiliência, acho que faz toda a diferença. Então, eu venho de uma característica exatamente de uma família italiana, muito resiliente, que nada foi muito simples, de uma família muito humilde, onde nós crescemos. Então, isso é legal, porque essa característica ajuda o profissional de RH a enfrentar esses desafios e tudo que vem pela frente, não só dentro da empresa, mas colocando as pessoas no centro, vendo as pessoas na família, pessoas como amigas e pessoas no trabalho, pessoas como clientes. Eu acho que é um momento bem diferente na minha percepção, em toda a minha vida. É algo assim que eu nunca mais vou esquecer do ano de 2020. Isso aí. Então vamos lá, Analita, poderia explicar brevemente o que trata essas medidas, né? A 936 e a 927. Bem, o que aconteceu, né? A gente gosta de falar de história, né? A gente sempre gosta de falar do início, para as pessoas entenderem. Em março, né, quando começou a pandemia, nesse momento mais complicado, vários decretos municipais vieram com o fechamento do comércio, né? Então, ali já começou a causar um estresse, porque muitas empresas, vou dar um exemplo, igual está acontecendo aqui em Londrina de novo, né? Fecharam os bares e restaurantes. Imagina você, empresário, né, se colocando no lugar dele. Imagina você com folha de pagamento para pagar no final do mês. Aqui em Londrina fechou dia 18 de março. É tão traumático que a gente grava as datas, tá? Eu também nunca mais esqueci esse dia. Só para entender do tamanho do trauma que é. E aí, quando eles fecharam, falaram, vai fechar, né? Aqui a gente fez uma espécie de lockdown, né? Só podia sair para ir no supermercado, dia 18 de março. E aí foi aquele pânico, né? Porque como que o pessoal ia pagar folha de pagamento, como que ia acontecer a questão dos aluguéis, né? Principalmente bares e restaurantes têm aluguéis altíssimos, porque são imóveis grandes. E aí começou a soltar uma MP atrás da outra, que também foi traumático, porque a gente mal tinha tempo de ler e o cliente já estava ligando, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha folha de pagamento? Então, assim, esse é o lado do empresário, né? Eu vou sempre falar desse lado, que é o lado que eu mais participei, fiquei mais próximo deles. E aí, com essa MP da 936,
a ideia do governo era apoiar esses empresários nesse momento de fechamento, reduzindo ou suspendendo os contratos de trabalho. Foi uma coisa inédita para nós que trabalhamos com contabilidade. A gente falou, meu Deus, mas aonde a gente vai colocar isso no E-Social? Aonde a gente vai colocar isso numa CEFIP, né, que são as declarações acessórias das empresas? Como que a gente vai gerar um INSS, um FGTS com essa pessoa suspensa ou reduzida? Foi, assim, um caos, e os sistemas do governo não estavam preparados, tá? Então, o sistema da Caixa, que a gente usa para gerar fundo de garantia, não estava preparado para toda essa enxurrada de medidas provisórias, mas, economicamente, ajudou sim, né? Então, isso eu acho que é extremamente importante, apesar de toda a dificuldade do empresário absorver tudo isso, né? Porque foi uma enxurrada de informações, né? Ele estava preocupado, e tem uma parte psicológica de tudo isso, né? Ele estava preocupado em não pegar coronavírus, né? Preocupado com a família dele também, né? Com os filhos e tal, preocupado com o negócio, preocupado com os funcionários, preocupado com o aluguel, com o fornecedor, enfim, né? Então, N situações que estava passando. E aí, quando veio a medida provisória, aqui, pelo menos no meu escritório, a gente tem um pouquinho mais de 100 clientes, em torno de 130 clientes. Posso dizer que 90% deles adotaram a medida, ou de redução, ou de suspensão. Aí depende muito do segmento. Teve segmentos que parou 100%, né? E aí não teve como, precisou suspender mesmo os contratos. Aí teve a questão das férias também, antecipação de férias, também fizemos aqui na prática mesmo, né? Antecipamos férias que não eram permitidas, por exemplo, né? Quando que é permitido as férias de um funcionário? Quando ele completa 12 meses, né? Quando ele completa um ano, aí é permitido as férias de 30 dias. Aí essa MP, ela veio para trazer, por exemplo, uma pessoa que tinha um mês de casa, um mês de emprego, poderia tirar férias, porque a MP garantiu isso por conta do estado de calamidade pública. Aí veio os impactos, né, os impostos, parte INSS e FGTS. Essa pessoa que estava suspensa, ela ficou sem o INSS. Aí deu aquele conflito, poxa, e agora eu vou perder? Tem pessoas que estavam próximas de aposentar, precisava de algumas contribuições para poder fazer a aposentadoria. Aí a gente foi atrás e a 936 também possibilitou o INSS complementar, né, a pessoa complementar do próprio bolso dela. Bem, a questão da estabilidade, né, então, redução e suspensão precisou também dar estabilidade para o funcionário, e com certeza, não tem nem dúvida que isso, assim, até na data de hoje, e eu acho que até 31/12, é o que vai segurar o pessoal empregado, né? Então, assim, essa medida, com certeza, foi um impacto importante para os empresários. E a 927, que ela encerrou em julho, ela veio com a questão do teletrabalho, que já estava na reforma trabalhista, mas aí ela veio agora novamente com uma roupagem um pouquinho diferente, acordo individual, umas questões de contrato, que para nós, quanto contadores, é engraçado que daí é a vivência, né? Daí é a experiência. A gente ficava com aquele medo de fazer, mas será que isso aqui é legal, né? Aquela sensação. Alguns clientes a gente acabou mandando para sindicato, para homologar em sindicato, os mais complicados, assim. Por exemplo, a gente tem uma faculdade, que é cliente do escritório. Tem mais de 60 professores. E todos home office, né? Igual você está falando que ficou, né? Então, assim, aí a gente ficou, vamos mudar todos os contratos de todo mundo, 60 professores aí faz aditivo de contrato de trabalho e aquela coisa toda para pegar assinatura, né? Porque ninguém estava saindo de casa e tal. Então, assim, foi um momento, foi uma MP importante, mas foi um momento que, na prática, ele doeu bastante para os empresários e para os colaboradores também. A concessão de férias coletivas veio para 927, o banco de horas, eu fiz uma colinha aqui para me lembrar de todos os itens, não vou esquecer.
Deixa eu ver o que mais que é mais importante falar. E o parcelamento da FGTS, que foi excelente também. Né, ficou alguns meses o pessoal sem pagar, então, economicamente falando, né, vamos falar de fluxo de caixa, financeiramente falando, ele ganhou um tempo para se pagar o FGTS, né, para tentar entender esse momento que nós estávamos vivendo. Mas foi tudo assim, as MPs vieram, existiu um tempo para o pessoal começar a usar as MPs, né? Eles, mas será que é seguro? Porque a parte trabalhista do Brasil, para o empresário, é muito doída, né? A gente sempre fica com medo de, e os processos trabalhistas, né? Até tem advogados que defendem a tese de que a hora que tudo isso acabar, vai ter uma demanda de processos trabalhistas muito grandes, né? Então... É isso, né? Esse foi o meu lado, assim, que eu vi de dor do pessoal. E aí, Marta, na sua visão, quais são as principais dificuldades que você observou também que os empresários passaram, né? Os problemas que você observou que surgiu e, posteriormente, né? A adoção dessas medidas no lado dos empregados, né? Qual foi a sua percepção em relação a como os empregados observaram essas medidas, uma vez que, conforme a Analita comentou, os empresários também tiveram diversas dificuldades de entender, implementar, né? A questão também da informática em relação aos nossos órgãos públicos, que demorou bastante tempo para, de fato, entrar em vigor e funcionar adequadamente. Então, é uma série de problemas que envolve toda uma cadeia, né? Em relação ao que você acompanhou, Marta, a visão para os empresários, você teve essa mesma percepção? E em relação aos funcionários, né? O que você observou em relação a essas duas MPs? Bom, o que eu observei? Todos os dias nós tínhamos uma novidade. Essa novidade, ela precisava de implementação de um sistema, sendo ele um sistema de folha, um sistema do governo. O próprio escritório, o próprio RH precisava se capacitar, ele precisou, neste momento, muito do jurídico para tomar decisões assertivas e para que lá na frente ele não tivesse processos trabalhistas, como a Analita colocou, né? A importância, eu sempre busquei também, junto a qualquer orientação, faça tudo com cuidado. E a informação estratégica, neste momento, ela foi fundamental. Aquele RH que era organizado, que tinha um bom sistema, que tinha dados em tempo real estratégicos, aquela empresa ela tomou decisões mais assertivas, mais coerentes com o momento. Quem não estava preparado sofreu mais. E nesse momento, uma visão que eu tive que as pessoas precisaram unir forças. Então, foram criados grupos de WhatsApp, vários grupos, todo mundo ajudando todo mundo. Eu vi como um momento muito rico, porque até então, para você ter acesso a um consultor, a um jurídico ou a qualquer pessoa, você não tinha nem o número do celular, as pessoas não davam, porque elas seguravam aquilo como se fosse uma fortaleza. A pandemia fez com que as pessoas se abrissem a contatos, hoje as pessoas compartilham conhecimento, então eu vejo isso muito positivo. Quanto aos empresários, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, nós não tivemos suspensões e nem redução, porque a demanda aumentou, nós prestamos serviços, software, consultoria, assessoria, então estamos praticamente todos trabalhando home office ainda, e a tendência é que isso fique até mais tempo. Por quê? Porque exatamente em função da pandemia, pela preservação da saúde do empregado, a empresa adotou, e a empresa funcional também, saindo do presencial para o home office, que nada se perdeu, porque existia uma preparação interna dentro da empresa. Então, quantas empresas elas aprenderam e perceberam que reuniões pelo Teams, pelo Skype ou qualquer outra forma, ela é mais rápida, mais ágil, a gente economiza. Então, a gente passou a usar ferramentas de trabalho que a gente não usava ou que era resistente. Quanto aos empregados, eu não vi, assim, grandes manifestações, porque eu vi que todo mundo foi se adequando ao momento e à situação.
Então, não vi grandes manifestações, não vi nem do lado da empresa e nem do lado do empregado. Eu percebi que as pessoas foram se adequando à situação. Claro que nós vimos funcionários desesperados que não recebiam o benefício do bem, porque nós vimos neste momento muitas inconsistências de cadastro. Então, a própria Caixa teve que adequar um sistema para que a empresa pudesse recolher o fundo de garantia parcelado, então, que foi o que a MP 927 nos deu de previsão. Eu sempre orientei, olha, se você tem dinheiro, não parcele o fundo de garantia, porque a pior coisa é cuidar de um parcelamento de fundo de garantia, onde o valor é individualizado por empregado, e hoje as parcelas ainda não estão nas contas dos empregados, então a empresa recolheu a parcela de março, recolheu, lá a parcela então já está no segundo mês de recolhimento, né? Sim. O valor não aparece no extrato do fundo de garantia do empregado. Então, não parece, mas tem empregado que era aposentado, que ele não sabia que ficando 3 meses ou um período de uma lacuna de recolhimento, ele teria que ir até a Caixa, fazer a adesão novamente, para sacar o FGTS mensal. Então, este valor parcelado a empresa recolheu, mas ainda não está na conta do empregado. Houve ali, como a Analita colocou, a possibilidade, então, de pagar 1/3 das férias lá no final do ano. Então, existiu esta possibilidade de um banco de horas com 18 meses, né? Então, cuidado, podendo o banco começar negativo, uma coisa que os juízes nunca gostaram, banco de horas não faz sentido se ele inicia de forma negativa. Eu vejo, assim, que isso vai fazer com que nós tenhamos mudanças na área trabalhista em breve, mudanças que até então já eram sonhadas de uma forma mais flexível, penso, porque a MP 927, ela nos trouxe várias possibilidades da comunicação pelo WhatsApp, né, a comunicação por e-mail, então, o home office, o teletrabalho, que ele já estava previsto na reforma trabalhista, e então ele vem de uma forma bem flexível. Então, eu vejo que o empregado ali, as empresas, eu percebi que elas tentaram, num primeiro momento, preservar o emprego daquele empregado, não saindo para demissão. Elas optaram em conceder férias, depois fazendo uma redução salarial, e se não houvesse a possibilidade, suspendendo. Mas, mesmo com a estabilidade, eu percebo que as empresas estão desligando, sim, elas estão pagando ali a estabilidade, elas acabam, algumas arcando com esse custo, algumas no início aproveitaram o momento e tentaram aplicar ali a força maior, e daí para alguns foi descaracterizado. Então eu vejo que futuramente as empresas possam vir a ter muitas reclamações trabalhistas, sim, no momento que isso tudo passar. Se ela não documentou adequadamente, se ela não seguiu as regras, porque muitas empresas tomaram decisões que não estavam embasadas ou sem seguir totalmente o protocolo. Então, eu vejo que nós vamos ter aí, pela frente, na área jurídica, muitas surpresas ainda. Sim. E aí, Analita, pegando o gancho aí da Marta em relação a isso, como que você vê, como que seu escritório vê, como que vocês têm atuado na orientação desses empresários, né, ao qual vocês lidam em relação a esses pontos que a Marta levantou, né? Que tipo de forma que vocês têm, como que vocês têm trabalhado para, de fato, orientar os seus empresários a seguir os protocolos, né, a seguir as orientações adequadamente e tentar evitar esses processos trabalhistas, uma vez que nós ainda estamos em pandemia, ela não tem previsão para terminar, né? E as relações de trabalho, mesmo que em algumas cidades a gente observa a retomada, né, das atividades de um modo geral, como está acontecendo aqui em Rondonópolis, outras cidades não estão retomando, ainda estão paradas. Outras cidades param, voltam. Então, além das orientações que vocês têm dado aí no seu escritório, quais orientações vocês repassam para os demais empresariados de um modo geral para tentar evitar mais perdas de trabalho, mais processos trabalhistas e outros problemas que podem surgir nesse pós-pandemia?
Sim, sim. É que assim, existem grupos de empresas diferentes, né? Então, teve as mais afetadas. Vou dar um exemplo, o pessoal da área de eventos. Não vai acontecer tão cedo um casamento, uma formatura, né? Então, a área de eventos foi 100% impactada. Então, ou ela toma decisão rápido, ou isso se torna um problema muito pior lá na frente. Né? Porque a parte pior é, como a Marta falou, daqui a pouco a gente está numa situação de 13º. E aí tem empresas que, se não tomarem a decisão logo, olha, eu vou precisar demitir, não tem como, porque não tem previsão para ter uma festa de casamento, não tem previsão para ter uma formatura. Então, eu vou fazer a demissão. Ela vai acabar ficando sem dinheiro para pagar 13º, sem dinheiro para pagar uma rescisão, é muito pior, né? E aí vem os problemas de processo trabalhista e tudo mais. Então, assim, são vários cenários, né? E aí a gente tenta atuar com o máximo de empatia possível por aquele cenário daquela pessoa que está naquele estado também, né? Como a gente atende a nível Brasil, tem clientes no Pará, em outros estados que estão com uma situação de Covid maior do que nos outros estados, né? Por exemplo, aqui no Sul não está tanto ainda como está no Nordeste. E aí a gente vai fazendo vai pontuando as situações de acordo com o caso do cliente, né? Dependendo do segmento, dependendo da região onde ele está, o que ele também tem para fazer nas mãos, né? Às vezes tem cliente que já está numa situação que não tem mais caixa. Não tem fluxo de caixa para mandar embora, nessa data de hoje, né? E aí você já precisa tomar outras ações para acompanhar esse cliente, que daí já vem na parte financeira, né? Um empréstimo, uma linha de financiamento, igual saiu para o Pronamp, que é uma linha de financiamento que saiu do governo para o empresário, né? Aí já vem uma outra linha da parte econômica. Mas foi muito pontual, está sendo ainda, né? Muito pontual, um por um, dependendo da situação, extremamente específico. E aí, então, Marta, pegando essa especificação, já que a gente tem empresas de segmentos diferentes, tamanhos diferentes, quantidade de trabalhos diferentes e, consequentemente, uma gestão de fluxo de caixa que nem sempre é adequada para aquele perfil daquele empresário, essas medidas, você consegue observar que elas foram importantes também no sentido de preservar a saúde, não só financeira, mas também psicológica dos empregados? Porque esse é um outro ponto, né? Esse é um ponto. E, além disso, essas medidas, como que ficou a questão da saúde? Por exemplo, empresas que pagavam plano de saúde, continuaram pagando? Não continuaram, né? Porque a gente está numa situação que a convivência ficou dentro de uma caixa de 4 paredes, né? Em boa parte dos empresariados, mesmo agora com a retomada, ainda tem a questão do teletrabalho, e isso afeta muito a questão psicológica, né? O que você observa em relação a essa questão psicológica, e essas medidas, elas impactaram nesse auxílio saúde de funcionários e de empresas? Então, onde eu trabalho, eu tive contato com empresas que tinham 8 mil empregados, 9 mil empregados, então eu tive contato, assim, com grandes empresas. Eu percebi que todas as empresas, na verdade, elas não mexeram no plano de saúde dos seus empregados, elas não mexeram no vale alimentação do seu empregado. Quem passou a trabalhar home office, algumas empresas até deram ajuda de custo para o seu empregado, pensando que ele aumentou sua despesa de energia ou com internet ou alguma coisa nesse sentido. Então, é um momento, assim, que eu não vi a empresa também se aproveitando do momento, tá, para tirar aquele valor do empregado, porque ela tentou garantir a saúde mental, a saúde daquele empregado, pensando na segurança, porque muitas pessoas, a gente não sabe, neste momento, elas passaram por pânico, por insegurança, por desespero. Então, claro que as pessoas tiveram ali, elas conseguiram ali, neste momento, interromper o pagamento do empréstimo habitacional, se tinha, agora a ANS, ela também, por 120 dias,
ela também, ela preservou ali que as empresas de plano de saúde, elas não podem aumentar o valor pela faixa etária, então, algo novo que está chegando agora, né? Então, eu percebo, assim, que não houve um impacto tão grande nesse sentido, porque as empresas realmente, elas se preocuparam com a saúde e elas colocaram as pessoas no centro, pelo menos na região aqui e com as empresas que eu tive contato, eu não vi, em hipótese alguma, colocando o funcionário de lado ou tentando tirar ou demiti-lo num primeiro momento. Então, você vai ficar em casa e algumas empresas, assim, eu cito instituições de ensino, elas suspenderam os empregados e garantiram a diferença com pagamento sem redução da folha de pagamento daquele empregado. Então, o funcionário recebeu o seu benefício e a diferença a empresa pagou para o empregado para que ele não tivesse uma redução. Então, nós tivemos mudanças aqui com o decreto 10.422, depois com o decreto 10.470, que então eles garantiram para os aposentados esta complementação também, que até então não era garantida. Então, o aposentado lá no início ele foi lesado, sim, se suspenso, ele teve uma redução salarial, e claro que nós tivemos grandes empresários que foram lá e disseram, olha, nós vamos complementar este valor para que você não tenha esta redução. Então, nós tivemos os dois, tá? Tivemos aqueles que não tiveram complementação ou aqueles que, sendo aposentado, não suspenderam o empregado porque sabiam que ele teria este prejuízo. Ali também houve uma forma, como você colocou, a Analita, né? E ele está prestes a se aposentar, então, da comunicação, de avisar as pessoas, olha, complementa. Porque senão este mês, ou 2 ou 3 meses, vai fazer falta lá na tua aposentadoria. Imagina que agora eu consigo chegar a 180 dias, né? 6 meses. Faz toda a diferença na minha aposentadoria e como vai fazer a diferença também no 13º salário. Então, eu percebo também algumas empresas que não estão abatendo o 13º salário. Sim. Como tem também as que estão seguindo a risca. As férias é um entendimento, assim, do cão, né? Perdão uma palavra, né? Mas, assim, ó, não se aplica a suspensão, porque não se enquadra, porém, funcionário não trabalhou, o Ministério lá da Economia, junto com seus auditores, entendem que não se deveria descontar do empregado este período, aí o jurídico entende que tem que abater. Quanto à empresa desenvolvedora de software, é um problema, porque nós temos uma situação, mais uma situação, mais uma situação, e o sistema precisa atender todas essas pessoas e todas essas situações. Então, não é muito simples, mas num modo geral, eu percebo, assim, que quanto a empregado e quanto a empregador, houve um bom senso neste momento. Pelo menos das empresas que eu tive contato. Nós, quanto empresa desenvolvedora, Metadados, né, nós fizemos muitas lives, muitas webinars, muitos artigos esclarecendo e levando o assunto para todos, porque acho que foi um momento de disseminar conhecimento, de fazer a informação chegar muito rápida. Então, eu percebo, assim, que existe um bom senso ali na tomada de decisão e uma empatia também de se colocar no lugar do outro. A empresa onde eu trabalho, ela não desligou nenhum empregado por este motivo também. Eu percebi que as empresas só demitiram, né, Analita, se realmente foi necessário. Aqui em Caxias, eu vi que o comércio sofreu uma baixa, muitas lojas e muitos restaurantes fecharam. Isso. Foram específicos. Passaram a fazer a comida em casa, né? Trabalhando home office. Uhum. Então, houve, assim, aumento de... Uma transportadora passou a ter mais serviço, porque as pessoas começaram a comprar tudo pela internet. Então, houve uma baixa em algumas áreas. Nós temos empresas aqui com recorde de faturamento. Empresas no ramo metalúrgico. Então, existe uma desproporção. Sim. Então, é um novo momento para a nova situação que nós estamos. E, Analita, pegando esse gancho, então, da Marta, em relação a essa gestão orçamentária, que é diferente, as empresas e, obviamente, aí, como a Marta comentou, o setor de comércio, prestação de serviços, foi o que mais sofreu, o que mais teve impacto em relação a demissões e tudo mais, e a gestão do fluxo de caixa, a gente sabe que nesses segmentos ele é mais reduzido, né? O período ali ele é mais enxuto do que
quando você olha uma empresa, uma indústria em si, propriamente dita, né? Houve, com essas medidas, algum incentivo tributário, porque as empresas, uma vez que elas suspenderam os contratos ou reduziram ali jornadas e salários, regulamentou a questão do teletrabalho, né? No teletrabalho, o funcionário tem um gasto adicional em casa com energia, internet, né? Material e tudo mais. Algumas empresas forneceram esse ajuda de custo, mas elas tiveram, de fato, algum incentivo fiscal que tenha permitido ela alterar a sua gestão ali? Houve as prorrogações, né? Então, houve prorrogações de pagamento, mas é como a Marta disse, chegou num período que você tem que pagar 2 meses. Então, eu tenho que pagar o mês passado e o mês março, né? Que ficou lá para trás. Tudo bem, sem multa, sem juros, né? Isso ajudou. Quem estava com um fluxo de caixa melhor, conseguiu acompanhar ali por mês e manteve os pagamentos regulares. Quem não estava, deixou. E quem já não está ruim, deixou totalmente. Então, assim, existem empresas que entendem que até dezembro elas vão precisar fazer um esforço a mais, digamos assim, né? Em relação ao fluxo de caixa para conseguir cobrir todos esses impostos que dobraram agora no final do ano. Mas eu acho que foi um período de entendimento, né? Qual que foi a parte boa dessa prorrogação? Que houve esse período de, olha, máscara, álcool na mão, né? Álcool em gel na mão, dá para trabalhar. Dá para mim atender um cliente, dá para o meu setor comercial fazer algumas visitas, e aí foi esse período de entendimento. Então, assim, para muitas empresas foi ótimo, porque teve esse momento, né, de entender e tal. Mas para algumas, aí dependendo do segmento, mesmo a prorrogação foi um problema, porque daí teve 2 para pagar no mesmo mês. E aquelas que não conseguiram pagar, ainda estão na esperança, na expectativa, né, de um refis, de um parcelamento aí mais amigável. Digamos assim, né? Marta, e em relação, assim, de modo geral, você acredita que essas medidas, no caso a MP 927, né, ela perdeu a validade, você acha que ela deveria ter sido prorrogada? Né? Na sua visão, a importância dessa medida para ajuste, né, nas formas de trabalho, uma vez que nós estamos em pandemia, a gente precisa, dentro do possível, manter esse distanciamento social. Aqueles que podem ainda estão no teletrabalho, outros em que a atividade exige o presencial, têm sido retomadas as atividades presenciais, principalmente no comércio, né, e serviços, mas assim, qual foi a importância dessa MP? E, na sua visão, você acha que ela poderia ter sido prorrogada, ter virado lei, digamos assim? Então, a MP ela tem um período de vigência, ela foi prorrogada uma vez, né, até chegar lá no tempo final. Ela foi muito importante, penso que ela poderia ter sido transformada em lei, ela só não foi transformada em lei porque, além daquelas solicitações, que tinha na MP 927, foi colocado mais solicitações de melhorias, né? E com isso, né, o governo ali, o presidente vetou, né? Eu acho que o fato de ter a possibilidade de antecipar férias seria importante ainda neste momento. O fato de poder pagar as férias e deixar 1/3 para o final do ano também era uma medida legal, porque o funcionário, ele acabava tendo um dinheirinho guardado lá para o final do ano também. Então, muitos dos empregados que lá em dezembro não vão receber o 10º na sua íntegra, mas alguns têm lá guardado na poupança, né? 1/3 das férias contabilizado daquelas empresas que deixaram lá. Então, a possibilidade do home office de uma forma mais simples também, prezando a saúde das pessoas, eu acho que era algo que poderia ter sido mantido. Uma das situações também que a empresa ficou ali isenta neste período de fazer os exames, então
os exames de retorno, os exames periódicos. Então, com o fim da MP, as empresas tiveram que aplicar ali toda a nova legislação antiga, né? Com e que faz com que o funcionário tenha contato com outras pessoas, se locomova, né? Para um ambiente de aglomeração, né? São todas situações, por exemplo, eu fui na Caixa essa semana e eu estava na fila e eu vi a pessoa dizendo, ó, lá, a empresa não mandou a minha conta no arquivo do bem, daí abrir uma conta digital. Aí ele estava indo lá na Caixa para receber. Daí o que isso fez? Com que as pessoas fossem para a rua, né? Ou ele vai para a Caixa. Bom, o aposentado teve que voltar para a Caixa para receber seu fundo de garantia que não sacava mais. Aquele que teve conta digital que não conseguia receber, volta para a fila do banco. Então, nós devolvemos todas essas pessoas para a rua. Isso não foi inteligente no meu ponto de vista. Eu acho que é que tudo foi tão rápido que eles também não tiveram muito tempo para pensar. Então, não dá para criticar. Mas eu vi certas coisas que eu pensei, mas não faz sentido, né? Aí a pessoa, tu acaba tirando de um lugar, manda daí na Caixa, eu fiquei observando. Eles inibem a entrada na Caixa, mas daí tem uma fila enorme lá fora. E não tem ninguém cuidando se está no X, se não está no X, está uma pessoa grudada na outra. Então, eu vejo que o brasileiro também é muito relapso, tá? Ele facilita demais. Ele acha que com ele não vai acontecer nada. Então, aqui em Caxias nós temos muitos casos, vários óbitos, então, assim, e as pessoas acham, na minha família nunca vai acontecer, ou vai acontecer só na família do outro. Então, essa medida ali, ela foi importante, ela poderia ter ficado, só que a gente também, quando a gente quer além do que poderia, e não só o bom o suficiente. Eu aprendi muito na empresa onde eu trabalho de o bom o suficiente, nem mais nem menos, né? Eu não preciso também querer demais. Às vezes as pessoas vão lá e colocam tudo o que elas quiseram durante a vida, querem transformar em lei, e daí nada é aprovado e nada acontece. Acho que foi por isso que ela não aconteceu, tá? Uhum. E diferente da suspensão que nós tivemos ali 2 decretos, não precisava ser uma lei, mas poderia ser um decreto com prazo de validade, pensando numa pandemia, até 31 de dezembro, com um banco de horas mais flexível, por que não? Porque no momento que eu proporciono isso para o meu empregado, eu estou garantindo o emprego dele. Uhum. A empresa não precisa a qualquer momento pensar numa demissão. Então, eu acho que não foi muito bem pensado ou elaborado este momento ali. Eu acho que eles perderam o momento de transformar a MP 927 num decreto, em algo que poderia perdurar até 31 de dezembro, como ficou ali o caso da redução, né, da suspensão e dos benefícios que foram estendidos. Eu estava lendo aqui que também eles estão tentando acabar com a desoneração para 2021. Isso é algo que vai, assim, dar um reflexo enorme no orçamento da empresa, porque é 20% que ela deixa de recolher hoje lá sobre o salário do seu empregado. Dos benefícios aí que você colocou, a empresa teve uma redução, né, do sistema S de 50% lá, de algumas contribuições, mas ela só postergou pagamentos, né? Então, ela poderia deixar de recolher, mas daí ia recolher em agosto, outubro e novembro. Quer dizer, ela tem uma dívida, ela só deixou para mais tarde. E este mais tarde ainda é um momento crítico, né, é um momento que as empresas não estão faturando como elas deveriam. Eu não sei como é que elas vão conseguir pagar ou quitar. E mesmo agora, elas estão convivendo com um fundo de garantia mensal mais o parcelado, quer dizer. Elas deixaram de pagar 3 meses e agora a conta está maior também. Então, não está sendo uma tarefa muito simples essa para quem não tem um bom orçamento. Sim. E aí, Analita, nesse ponto, em relação ainda a essas medidas, para finalizar, assim, de um modo geral, porque a gente já está indo para os nossos 50 minutos de conversa, e o nosso intuito não é esgotar esse assunto, que é um assunto extremamente longo, né, e que tem muitos detalhes, mas, assim, no seu ponto de vista, essas medidas, mesmo que a MP 927, ela, né, perdeu a validade, mas a importância dela, assim como a Marta colocou, e da 936,
Você observa que essas medidas, elas foram importantes para a manutenção do emprego, uma vez que no início da nossa conversa eu já apresentei que os números das taxas de desemprego estavam crescentes, né? E elas têm a previsão, pelo menos assim, até dia 31 de dezembro, com exceção da 927, né? Você acredita, pelo que você tem observado em termos de fluxo de caixa das empresas, né, a empregabilidade, que essas medidas, se elas não forem prorrogadas para 2021, as empresas não terão condições de manter esses empregados? Sim, com certeza. Com certeza. A gente fala do período de calamidade pública até 31/12, mas, na realidade, o período pandemia é muito maior que isso, né? Porque quando a gente vai se sentir seguro? Quando tiver realmente a vacina e todo mundo estiver imunizado. Essa é a data, né? A data de segurança mesmo. Aí todo mundo pode voltar a trabalhar nos seus postos de trabalho, vida normal. Então, assim, com certeza, já tem empresas que já se pronunciaram aqui, né, dentro das reuniões que a gente faz, né, com os clientes, que se não prorrogarem, se não levarem junto com a pandemia toda essa situação de redução e suspensão, não vai continuar com o quadro de funcionários que tem hoje. Justamente porque não tem fluxo de caixa e as vendas não estão normais. Exato. Exatamente. E aí, Marta, a sua visão também é nesse sentido de que se essas medidas, de fato, não forem, assim como a Analita falou, postergadas até o momento em que, de fato, a economia possa dar sinais de recuperação essa de períodos pré-pandemia, né? Esse que hoje a gente vê essa amenização, até porque tem muitos contratos que estão suspensos, tem muitos contratos que estão com essa redução da jornada de trabalho, consequentemente redução de salários, né? O que impacta o orçamento da empresa, o orçamento do funcionário e a arrecadação governamental, ou seja, é um ciclo, né? É uma cadeia que se retroalimenta. Se isso não for estendido, a probabilidade dessas empresas suspenderem, no sentido de não ficar suspenso, mas sim aumentar a taxa de desemprego para 2021, é maior também no seu ponto de vista? Sim, a gente vai ter um final de ano bem atípico, né? Porque as pessoas já não têm mais férias, vai ser um final de ano bem diferente, tá? As pessoas praticamente já receberam tudo que tinham que receber, então a gente não tem muito dinheiro girando na economia. Se a empresa quiser conceder férias e não tem a possibilidade de antecipar, ela não vai conseguir, então ela vai optar pela demissão, sim. Por isso que, passando esse prazo, a empresa já usou os 6 meses, 180 dias de suspensão, ou redução na soma dos dois, né? Ela vai chegar no limite, porque eu acho que a gente vai levar um bom tempo para conseguir ter uma recuperação de toda essa pré-pandemia, desta pandemia, e tem uma pós-pandemia. Então, eu acho que o governo vai precisar, sim, lançar novas medidas, penso que sim, que não vai ficar por aí, porque eu acho que ainda nós vamos atravessar um momento muito crítico. Eu acho que nós vamos começar um ano de 2021 não muito fácil, tá? Não muito simples. Algumas empresas, não, como eu disse, que estão batendo o recorde de faturamento, tá? Mas são aqueles setores que são mais afetados. Sim, com certeza. E aí, então, eu agradeço a participação de todos. Eu não sei se algum dos nossos participantes que estão aqui presentes, né, tem alguma pergunta específica, né? Se tiver, pode colocar ali no chat, né? Daí eu direciono para as convidadas. Esse assunto, nosso intuito é trazer essa experiência realmente de vocês, né, essa visão, né, de localidades diferentes para demonstrar que a situação que está acontecendo aqui em Rondonópolis não é, em hipótese alguma, diferente da situação que está acontecendo no restante do país, no sentido de que sim, as medidas que vieram, né, elas foram muito bem-vindas, né, como toda medida que é lançada, né, teve
essa dificuldade, né, de ajuste, problema de ajuste, mas elas foram bem aceitas, foram implementadas na medida do possível para as empresas que puderam, e eu acredito, e pela a conversa de vocês, deu para perceber que o empresário, ele passou a ter uma visão um pouco diferente em relação à gestão dos seus recursos financeiros, né? E que, às vezes, aquela previsibilidade que ele achava que era essencial, que era adequada para a vivência dele, não é adequada. Uma vez que a economia, ela é algo que muda, né? A economia, ela está sempre mudando. A economia, ela não é um agente estático, ele é um agente totalmente dinâmico, e nós estamos inseridos nesse ambiente, e aí ainda tem a questão de saúde pública, que é algo que não é controlável, né? É um risco que ele está inerente em toda e qualquer sociedade, mas nem sempre a gente consegue controlar as situações, e a gestão do fluxo de caixa é algo que a gente conseguiria controlar. Bom, aqui a Crislane coloca, como fica a situação de não ser obrigatório exames médicos por meio do contratante? Quem poderia responder essa pergunta? É que essa isenção, ou esta não obrigação, existiu enquanto vigente a MP 927, né? Agora tudo voltou ao normal. Então, tem que ter o atestado admissional, sempre teve, tem que ter o periódico, tem que ter o retorno às funções, o demissional, e até nós temos uma grande mudança para 2021, março é um marco, né, onde as empresas deixam de ter o PPRA, que é o programa, né, de prevenção de riscos, né, ambientais, e ela passa a ter um gerenciamento de riscos, então o GRO, né, e um PGR. Então, nós temos mudanças para o ano que vem, junto com tudo isso, que nós não podemos deixar de lado, e onde nós vamos ter mudança, inclusive, lá na NR1, na 7, na 9, exatamente, que a licença maternidade, quando já era afastamento ali de 120 dias, agora nós temos de fazer o atestado de retorno às funções, né? A partir de março de 2021, não precisa mais, a partir da vigência, então, da nova NR7. Então, nós temos mudanças que vão vindo ali, né, Crislane, pela frente, Analita, mas, no momento, nós temos que seguir o que está na legislação antes da MP 927. Então, tem que fazer os atestados, sim, tem que fazer os exames. A Edna pergunta, então agora eu vou direcionar para a Analita, você acredita que esse cenário vai melhorar? Acredito sim, eu acho que a gente aprendeu, né? Máscara, álcool em gel, distanciamento, né? Acredito sim, pelo menos aqui em Londrina, né? Aqui no Paraná, já bem de leve, já está uma retomada, né? Do comércio, tem alguns horários já o comércio abrindo, shoppings abrindo. E já está, o pessoal está entendendo, né? Aí o que aconteceu? Ontem o prefeito aqui de Londrina disse que os bares estavam muito lotados e não estavam tendo distanciamento e o uso de máscara. O que ele fez? Fechou como forma punitiva. Então, assim, ou o pessoal aprende ou aprende, né? Que precisa usar a máscara, precisa do distanciamento social. E até, Angel, eu estive conversando com um amigo meu que mora na Itália, e ele falou que lá eles estão vivendo um segundo momento do Covid. Então, estava tudo certinho, as pessoas retomaram as suas atividades e as pessoas se descuidaram, as pessoas viajaram, voltaram, e de repente eles estão vivendo uma segunda onda. Como nós não temos vacina, então agora eles fecharam as danceterias que estavam abertas, é o que você colocou dos bares, né? As pessoas também não têm limite. Aqui em Caxias do Sul é tudo com máscara, ninguém pode sair na rua ou num bar ou em qualquer lugar. Você não entra nem na loja, nem no shopping sem passar álcool e sem usar a máscara. Então, é bem rígido. E eu acho que é só assim, porque senão não funciona, tá? A gente, o idoso ficar em casa, você sai, tem um monte de idoso na rua. E isso é fato. Então, tem isso de cultura também. Se numa Itália, que é uma cultura muito mais avançada, é difícil, imagina aqui no Brasil, com uma população como nós temos aqui, com uma diferente também, diferença de cultura, de pessoas, de uma forma de agir.
Aqui o Alexandre também pergunta se na situação do empregado está trabalhando na modalidade home office, como a MP 927 ela não está mais em validade e voltou, né, a vigorar a CLT, né, é obrigado a empresa a fornecer alguma ajuda de custo a esse funcionário a fim de custear despesa com luz, internet, né, principalmente nesses casos que a empresa já havia aderido ao teletrabalho antes da 927 e para as empresas que aderiram por causa da 927, né? É obrigatório isso? O que você acha, Analita? Polêmico. Polêmico. E a gente estava discutindo hoje isso. A gente tem uma empresa de TI e eles descobriram com a 927 que existe um departamento inteiro que consegue ficar em casa, que pode trabalhar home office tranquilamente. Só que eles descobriram isso após a 927, né? Então, os contratos de trabalho estão todos como presencial, de todas essas pessoas, desse departamento todo. Então, qual foi a nossa orientação, tá? Então, vou replicar uma coisa que aconteceu hoje, super fresco, que foi a orientação do jurídico. Refazer os contratos de trabalho, com todas essas pessoas, né? Com um adendo, dizendo que agora vai ser teletrabalho, o trabalho dele, e que dentro dessa remuneração que ele tem, está o custo da luz, da internet, né? E essa empresa específica, a orientação era que ela aumentasse um auxílio-benefício, ali, um auxílio de custo, alguma coisa assim, para que custeasse isso. Porque o contrato de trabalho não era assim, era um contrato de trabalho presencial. E ela também está economizando no vale transporte do funcionário, que ela não paga mais, né? Então, a orientação foi essa, e tipo, isso fresco. E até essa informação, ela precisa ser fornecida para o E-Social também, lá no cadastro do empregado. Lá tem a opção de teletrabalho, então é o tipo de jornada de trabalho, então tem que ter um cuidado com a informação dele, né? Tem ali uma discussão se é devido a hora extra, se não é devida, como é que é feito o controle da jornada de trabalho, né? Então, a gente entra num cenário bem interessante esse. O teletrabalho, acho que ele tem que ter o apoio do jurídico da empresa, esta é a minha opinião. Também concordo. Tem que ser elaborado um contrato específico, tem que avaliar a ergonomia, se as condições de trabalho são legais, e tudo isso, sabe? E muitas empresas, até onde eu trabalho, nós respondemos uma pesquisa da GPTW, né? Uma empresa que trabalha com pesquisa, exatamente para saber se o funcionário gostaria de ficar trabalhando home office. E, por surpresa, as pessoas estão numa tendência de um trabalho híbrido, um pouco na empresa e um pouco em casa. E a empresa está entendendo também que é interessante esse tipo, porque não houve uma queda no trabalho, percebeu-se ali que o empregado tem responsabilidade, que ele está conseguindo trabalhar, ele está conseguindo fazer as suas entregas até mais. Eu trabalho muito mais home office do que quando eu trabalhava dentro da empresa. Mas não há uma lei específica que fale, olha, vai ter que dar 2% de aumento no salário para custear isso. Não tem. Isso daí é um acordo trabalhista que tem que ocorrer entre o funcionário e o empregador, ou no caso de empresas que vão ter o teletrabalho para toda a sua atividade, né? Um acordo via sindical, alguma coisa do gênero. A orientação, quando é muitas pessoas, a orientação é levar para o sindicato. O cuidado jurídico, né? Cuidado. Eu penso assim, a empresa que teve esse cuidado, que buscou respaldo do sindicato, do seu jurídico, lá na frente, ela vai estar certinha. Aquela que fez sem esse cuidado é que vai ter problema. E aí pode gerar novas ações trabalhistas também, né? Isso vai gerar uma demanda para o jurídico, né? Para os advogados. Tá certo, então, gente. Bom, eu agradeço, eu sei que esse assunto ele é bem extenso, eu acho que a gente pode até marcar outros eventos, né, para discutir alguma coisa mais específica, né, talvez essa questão do teletrabalho, que é algo que é interessante também, né,
Agradeço também aqui a participação de todos, né? E aí, esse nosso bate-papo, ele vai ser depois, posteriormente, postado lá no canal do YouTube. E aí, quem quiser rever a nossa discussão vai estar lá disponível, tá bom? Perfeito.